para estar aqui hoje. Para quem sabe, a gente todo mês vem fazendo algum tipo de ritual, que é uma maneira também de quem está em casa aprender e poder participar. Logo pós-pandemia, a gente percebeu que precisava ter esses trabalhos online para que a gente pudesse levar o conhecimento para quem está de fora. Então a gente tem São Paulo aqui hoje, a gente tem Cuiabá, a gente tem Campinas, a gente tem Belo Horizonte, né? A gente tem Valparaíso, a gente tem Asa Sul, Asa Norte, ou seja, a gente tem vários lugares. Santo Antônio, Luiz Roberto, Guará, né? O que significa isso? E isso que eu estou falando hoje vai ser transmitido para quem está em casa. E amanhã a gente tem todo o ritual online com mais de 40 pessoas inscritas para participar do ritual online. Significa que eu vou parar à tarde e vou rezar 40 oris. Um por um. Quem participou do ritual de Obatalá? Temos várias experiências aqui, várias experiências online de quem recebeu. Eduardo, depois eu vou querer que você dê seu depoimento, que você participou do ritual online, lá de Campinas. E chegou, né? E chegou. Instantâneo, né? E chegou. Até o chegou. Né? E significa que para orixá, a gente não tem barreira. Significa que para orixá, a distância e o empecilho quem faz somos nós. Então a gente precisa aprender que se realmente a gente quer, a gente precisa ter uma coisa chamada esforço. E aí eu quero começar a falar de AD. Muitas pessoas falam de AD todos os dias. AD é isso, AD é aquilo, AD é o dinheiro, AD é a caixa bancária, AD é o meu caixa 24 horas e não é nada disso. Vamos aprender de verdade com o que eu vou falar hoje, e eu tenho propriedade para falar, porque eu sou uma pessoa iniciada em AD há mais de 3 anos. Mais de 3 anos que eu cultuo esse orixá na minha vida. E eu acho que quando a gente tem o axé dentro da gente, isso ajuda principalmente a entender e a manifestar o axé que a gente precisa. Quando a gente está falando de AD, a gente está falando do caminho da conquista e do progresso. Só que eu quero começar parafraseando uma frase, né? Óbvio, do Baba King. Ele fala que diante de uma mente preparada não existe surpresa. Gravem bem essa frase. Diante de uma mente preparada não existem surpresas. E o que eu quero dizer com isso? A gente primeiro precisa desconstruir um pensamento chamado medo. O medo destrói a gente, o medo corrói a gente por dentro, a insegurança nos sabota e destrói todos os nossos sonhos. Quanto mais medo a gente tiver na vida, mais paralisado a gente vai ficar. O que eu falo? Tá com medo? Meus filhos já sabem, tá na ponta da língua, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Por quê? Porque o medo vai parar o progresso, vai impedir você de fazer as coisas que você tem que fazer. Isso faz parte da filosofia de AD, porque quem cultua AD, e aí vai além de religião, tá? O progresso serve para todos os seres humanos, independente da religião, independente da filosofia que a pessoa está seguindo. Cultuar AD significa explorar e aproveitar tudo que está no seu caminho de vida. É explorar o seu potencial. É ir em busca dos seus sonhos. É explorar tudo aquilo que está no seu caminho. Agora, se você cansar do trabalho, você vai cansar do progresso. Se você cansar do progresso, você vai cansar do dinheiro.
Primeira coisa, gostar de trabalhar. Porque se eu me canso de trabalhar, eu vou ter uma paralisia. Se eu parar, eu estou tendo uma atitude antiprogressista. E se eu parei de trabalhar, eu não vou ter dinheiro. E aí o que acontece? A paciência, ela é o maior aliado do trabalho. A paciência é ela que vai trazer a sabedoria. A paciência, ela é um dos maiores aliados da força do nosso trabalho. Não dá para trabalhar indo reclamar. Não dá para trabalhar reclamando na segunda-feira quando você acorda do primeiro ônibus que você pega e dizer, nossa, tenho que trabalhar. Que sorte a sua que você tem que trabalhar. Porque quem quer trabalhar, às vezes não consegue. Por uma série de limitações. E quem tem trabalho reclama do trabalho. Agora, se você não tem um trabalho que te satisfaz, vai explorar os recursos internos que tem dentro de você e aprender a progredir. Porque o ser humano nasceu para ter progresso. E aí, só que qual é o maior problema? Quem é o maior adversário da vida de vocês? Vocês. Se você entender que você é o seu maior concorrente, você vai conseguir se superar. Se você conseguir entender que você é o seu maior adversário, que você é o seu maior concorrente, que vencer na vida é um desafio para você se superar todos os dias, você vai entender a filosofia de Adi. E se eu estou falando, interprete Adi como progresso. Porque o progresso, ele faz parte da filosofia dos orixás. O orixá, ele tem uma filosofia progressista. Bruna, procura aí, definição do progresso. Mais uma vez eu vou falar igual eu falo na aula de estudos. Vocês sabem definir o que é progresso? Porque eu posso ficar falando aqui, progresso, progredir, andar para frente, fazer. Igual quando eu falei sobre a palavra virtude. Se eu não souber o que é virtude, como é que eu vou entender a filosofia do orixá? Se eu falar para você, você precisa ter tal virtude, você não sabe o que é virtude, como é que você vai entender que a virtude é algo que você precisa construir também? Então, diante de uma mente preparada, não tem surpresa. Progresso é andar para frente. Não é ficar empacado na vida. Não dá pra gente ser igual aquele burrinho que empaca e fica ali, não vai nem pra frente nem pra trás, fica emburrado. Quem emburra é burro. Então, o trabalho, a riqueza, o dinheiro, a vitória, ela não pode ser seu maior problema. Porque as pessoas, elas falam tanto, inclusive, fulano é materialista, fulano gosta de dinheiro. Qual o problema de falar que a pessoa gosta de dinheiro? Mas as pessoas falam, nossa, que pessoa materialista. O problema não é, se você trabalha, qual é o problema da pessoa pensar em dinheiro? O que não pode fazer é trabalhar de graça. E se você trabalha, nada mais justo do que você receber pelo dinheiro do seu trabalho. Agora, se você não trabalha, você não vai receber nada. E aí você vai empacar no meio do caminho. E se o trabalho que você faz é pouco para alimentar o seu sonho, trabalhe mais. Talvez você esteja trabalhando menos. O dia tem 24 horas, você pode dormir 8, as outras você pode trabalhar. Tem gente que nem dorme 8. Levanta cedo às 4 horas da manhã e pega o ônibus para ir trabalhar. E tem gente que senta a bunda no carro e vai trabalhar e volta de carro. Nem ônibus pega. E reclama do trabalho que tem.
Se não tivesse trabalho, ia estar pior. Então, se eu não recebo nada, eu não tenho direito de reclamar, porque eu não trabalho. Só que Orixá não adota uma postura de conformismo. Orixá adota a postura de ação. Ficar em casa e não ter uma meta de projetar absolutamente nada e esperar a vida passar na janela, não vai dar para quem cultua Orixá. Então, a Djê, o Orixá do progresso, ela é a que guarda o nosso progresso. Quando a gente não trabalha, a gente exerce uma ação que é uma ação antiprogressista. E antiprogresso é justamente o contra-axé de Adê. Então, eu não ter ações onde eu vou desempenhar determinada função, desempenhar determinado papel, faz com que eu exerça muito mais o antiprogresso do que ter um pensamento progressista. O que é ter um pensamento progressista? O Ori precisa ter um pensamento progressista. Pensar para frente. Ter um problema, resolve através de ação. Não fique empacado pensando. Vocês já sabem. Vamos pensar nas soluções, vamos pensar nos desafios. Mas não vai dar para a gente resolver todos os problemas de uma vez só. A gente tem que resolver aquilo que está mais fácil, depois a gente vai resolvendo. E tem questões que na vida a gente não controla. Aquilo que eu não controlo, deixa cair no chão, não é problema seu. Não é que você está tendo uma atitude egoísta, é que tem coisas que não são da sua alçada. Você não pode, Exu já fala, você não pode pegar o problema dos outros. Cada um cria e cuida dos seus problemas. Cada um cuida dos problemas que cria. Não quer problema? Não cria problema. Faça direito. E aí, quando a gente fala em dinheiro e fala dessas pessoas materialistas, qual é o problema da gente ter vergonha de sermos prósperos se a gente trabalha? Que aí a pessoa chega aqui, né? Nossa, trocou de carro. Só pode ter roubado. Nossa, aí vem o primo invejoso, né? Você vai lá num negócio de família, tal, fala assim: nossa, viu fulano, trocou de carro. O que será que ele está fazendo? O que será que ele fez? Nossa, fulano viajou para a Europa. Deve estar ganhando muito dinheiro. Gente, a pessoa trabalha. Ela tem o direito de usufruir daquilo que ela quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Você não cuida nem da sua vida, por que você está cuidando da vida dos outros? A gente merece, quem deve ter vergonha da prosperidade é quem não trabalha, porque não recebe prosperidade. Quando eu estou falando de trabalho, eu estou falando de você receber uma remuneração. Aí as pessoas vão olhar e falar assim: mas eu sou aposentada. E por isso a pessoa não pode trabalhar? A pessoa não pode inventar algo para ocupar a cabeça? Seja útil para o mundo. Não seja mais um inútil, porque a vida acabou depois que você se aposentou. É que você tem chance e você tem todo o direito de gozar de uma aposentadoria, porque você trabalhou muitos anos da sua vida. Mas isso não te dá o direito de você ficar parado, se lamentando da vida. Você tem que fazer a vida continuar. Oficina cabeça parada, a gente já sabe aonde vai dar, não sabe? E se Ori é progresso, e a lição dos orixás é nos ensinar a ter progresso, a gente precisa ir para onde? E aí dentro da lição dos orixás, existe o corpus literário de Ifá. Então, se a gente analisar, isso também já falamos do corpus literário no nosso grupo de estudo. Dentro do corpus literário, se a gente for analisar, a maioria, milhares de itãs,
vamos falar sobre o ser humano que trabalha, que enriquece e que prospera na vida. Não é pecado não, pecado é cristão. Todos nós temos o direito de trabalhar, de prosperar e de exercer, fazer uso do dinheiro que a gente recebe. Agora, nós vamos falar depois do mau uso e gerenciamento desse dinheiro, que aí já é um outro problema. A questão é que se o orixá ensina em diversos itãs, que são essas parábolas, que está dentro do corpus literário de Ifá, e fala pra gente que eu tenho a possibilidade de fazer ebó, de fazer ritual, trabalhar e prosperar na vida, só não prospera quem não quer, quem dá desculpa, quem não gosta de trabalhar, quem vive encostado, achando que a vida vai dar sempre, a vida não vai ter que dar nada pra vocês, viu? Quem tem que fazer pela vida são vocês. O mundo vai continuar sendo o mundo, as folhas e árvores vão continuar sendo as mesmas coisas, o mar, a montanha, ela vai continuar estando lá. Agora, quem precisa do ar para respirar somos nós. Quem precisa do equilíbrio do ecossistema somos nós. Quem precisa da vida e precisa do pulmão e da respiração somos nós. A gente não pode ficar se lamentando. Vocês ficam se lamentando todo dia. Já acordo assim, ó. Já acordei, tô cansado. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que é mais jovem do que eu, tem mais preguiça. Vive arrastado. Tá aí, ó, minha prova viva aqui, a minha mãe. Quantas pessoas eu vejo com mais preguiça do que ela que tem 7 e alguns? E 5. Então não dá pra ser. A gente devia ter vergonha alheia. Porque eu tenho vergonha alheia. Eu tenho vergonha alheia. É muito feio. Porque se eu pudesse, ela ia ficar sentada só olhando. E não fazendo. Mas se eu também tiro de fazer, a pessoa adoece. Porque o ser humano precisa fazer. Só que o ser humano também tem limite do corpo. E dentro da filosofia dos orixás, a gente ensina que os mais velhos, eles são as nossas bibliotecas vivas. Então, o orixá ensina que a gente tem que pensar na família. A mãe e o pai da gente já fez pela gente quando eles colocaram a gente no mundo. Para de ficar de mimimi, achando que, minha mãe não fez isso, minha mãe deveria ter feito. Não, somos nós que devemos fazer por eles, desde que eles também se ajudem. Mas eles já fizeram a parte deles, que era gestar, que era educar, colocar no mundo. Mas se você não deu certo na vida, é uma questão de competência sua. Porque viver é uma questão de competência, é uma equação matemática. Você fala, nossa, quanto tapa na cara, né? Quando a gente fala de AD, a gente vai conquistar o nosso progresso mental, o nosso progresso material, através do reconhecimento dos nossos esforços. Não vai ter AD se a gente não se esforçar. Não tem como falar de AD se não falar de esforço. Não tem como ter progresso se eu não me esforçar para que as coisas mudem. Então, falar de AD vai além desse conceito religioso, porque a AD ela está pautada na própria realização da existência da vida do ser humano. Só que qual é o maior problema? Quantas pessoas, pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de agir, elas acabam afastando a sua sorte, a sua prosperidade? Eu acho que esse é um dos maiores problemas, porque o seu temperamento é que afasta a sua sorte. O seu temperamento, ele vai afastar tudo aquilo que é de bom e de melhor para você. O seu temperamento, ele vai acabar com a sua vida se você não mudar ele. E ele vai te deixar na miséria, em todos os sentidos. Miséria mental, miséria profissional, miséria emocional. O que é isso? Morte prematura.
são as coisas que a gente não consegue levar adiante. Por quê? Porque não dá pra gente falar de AD se a gente não falar de Ori. E aí eu vou voltar em tudo que vocês já sabem, já aprenderam de Ori. Um Ori equilibrado vai ter AD fazendo morada nele. Um Ori desequilibrado não tem progresso. Um Ori que tem um temperamento difícil, briga, discute, não tem harmonia, não tem como AD fazer morada nele. Se a gente está falando que AD é a filosofia do progresso, da riqueza do homem, e que a gente tem vários orikis que falam: AD venha com mim, seja a dona da morada e da riqueza do meu progresso. Como é que eu vou brigar em casa, principalmente? Aonde tem briga, AD não tá. E aí todo ser humano precisa o quê? O que a gente busca? A nossa paz e a nossa tranquilidade. O que todo ser humano quer? Viver em equilíbrio. Só que aí a minha pergunta para vocês é: vocês conseguem se prevenir das causas das dificuldades de vocês? Olha a cara de vocês. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá pegando o raciocínio? A gente precisa entender que para ter um bom equilíbrio e bem-estar, a gente precisa se esforçar. E se esforçar muito. Porque na maioria das vezes, a gente vai ter que trabalhar arduamente para que esse nosso esforço seja reconhecido. Uns vão trabalhar mais, outros vão trabalhar menos. Aí aquele que não trabalha tanto, mas tem dinheiro, aí vocês vão falar assim: nossa, esse nasceu com sorte, virado para a lua. Será que a cabeça dessa pessoa ela é bem organizada? Será que a cabeça dessa pessoa é bem disciplinada? Será que ela pensa internamente e depois ela consegue pôr em prática? Eu aprendi ali uma coisa uma vez que é muito verdade. A mente barulhenta, ela é insegura. A mente silenciosa, ela é próspera. Ou seja, ninguém faz nada no barulho. Eu vou contar uma historinha pequena. Sexta-feira, ontem, pedi um vídeo aqui, né? O Murilo é o menino que faz as minhas tranças. E a minha mãe me mandou um vídeo. Era assim: bairro de rico é silencioso. Aí tinha uma foto do bairro inteiro de rico. O silêncio, você ouvia os pássaros, você via a Porsche ali, você via aquelas entradas das casas monumentais, você ouvia os passarinhos, ouvia a vizinhança, casas enormes. Aí ele falou: o silêncio mora na riqueza. O barulho mora na pobreza. Depois eu mando o vídeo pra vocês. E aí o Murilo, assistindo o vídeo, ele falou assim: nossa, irmão, nunca mais eu vou parar nos bares até eu chegar em Águas Lindas, porque ele mora em Águas Lindas. Eu vou falar: nossa, não vou mais fazer limpeza na minha casa ouvindo música no alto, porque eu quero ser rico. Eu quero ser próspero. Eu quero o silêncio da minha vida, da minha alma, para eu poder trabalhar e colocar os meus empreendimentos, o meu salão, as minhas coisas em prática. O que é isso? O poder do Ori da pessoa. Você acha que ele vai conseguir? Com toda certeza, porque ele nunca vai esquecer mais aquele vídeo. Porque quando ele viu aquilo, ele falou assim: meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Ele falou: nossa, por isso que pobre vive no barulho e não cria nada, porque a mente não deixa pensar. Eu: nossa, menino, muito bem. Aprendeu a lição de uma pessoa que não é de orixá, tá? Ele acabou de fazer crisma e ele vem aqui e participa dos vocês. Né? Então,
quando a gente fala de AD, a gente tem que falar em se desenvolver. A gente precisa falar que a gente tem que ter esse progresso e a gente vai traduzir AD como progresso para você ou sucesso para você. Ou o que nós esperamos do que o nosso trabalho, como ele vai se concretizar. A G, ela faz morada da sorte, da fertilidade, mas ela é paciente, ela é próspera, ela é longeva, ela é harmoniosa, generosa, mas, acima de tudo, justa. Ouviram, né, a G? Bem generosa, né? Então, quando a pessoa ela tá bem equilibrada, o Ori tá bem equilibrado, com bastante sucesso, é bastante forte, maior é a chance de prosperar e de enriquecer. Quanto mais a gente tiver estabilidade emocional, mais a gente vai garantir riqueza emocional e material. Não são todas as pessoas que possuem essas qualidades, gente. Por quê? Para prosperar na vida, a dificuldade maior é a desistência. Quantas pessoas morrem na beira da praia e desistem? Quantas... Tem mais cadeira? Coloca aqui, professor. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Então, o problema é que a G não permite que a gente mude toda hora de opinião. A G não permite, porque a estabilidade tem que combinar com o Ori do ser humano. A instabilidade não. Um ser humano instável não vai ter a G na vida dele. Um ser humano que muda de humor a toda hora, que quer achar um pelo em ovo. Ai, hoje não, hoje tá difícil. Porque, gente, bom humor também faz parte da filosofia de AD. Vê se o dinheiro vai fazer parte de quem só se lamenta e de quem fica reclamando na vida. Não. Ou seja, a gente precisa aprender a ter constância. A gente precisa aprender a ter equilíbrio. A gente briga por tudo, se desequilibra por tudo, a gente reclama de tudo, a gente se lamenta de tudo. E aí ainda quer a prosperidade. Mas esqueceu de entender que se o meu Ori não estiver equilibrado, eu não vou ter essa prosperidade perto de mim. Então, vamos começar a resolver os problemas de uma forma menos emocional e mais racional. Para de colocar emoção em tudo. Mas eu sou uma pessoa muito emotiva. Emotiva é uma coisa. Agora, você usar da sua própria emoção para tentar resolver os seus problemas e colocar sempre a emoção na frente da sua razão, a sua mente vai se perder nessa emoção, você não vai enxergar o seu problema, essa emoção ela vai tomar conta do seu Ori e você não vai enxergar a solução que você precisa tomar para sua vida. Com isso que eu estou falando, quem vai fazer ritual já começa a pensar o que vai pedir. Porque muitas das vezes vocês não sabem nem o que vão pedir. O que eu acabei de falar das qualidades de AD? Acabei de falar da quantidade de adjetivos que a gente está dando para AD, que a gente está falando de longevidade, a gente está falando de bom humor, a gente está falando sobre nós termos essa relação com o dinheiro de uma maneira honesta. Porque, gente, aí eu tenho lá um comércio. Aí eu posso cobrar um preço justo, R$200. Aí eu vou lá e vejo e cobro dela, porque eu achei ela mais rica, 500. Vocês acham que a AD não vai me punir por isso? Vai. Vai, porque você está esfolando o olho do outro.
você está roubando a prosperidade do outro. Está errado. Porque a riqueza, ela vem por conta-gotas. A riqueza vem com paciência. Só que aí a gente precisa entender duas coisas aqui. Primeiro vamos falar da relação... pega uma cadeira, tá? Vamos falar da relação interpessoal. Dos nossos relacionamentos, das nossas relações profissionais e das nossas amizades. Filosofia dos orixás ensina que a gente precisa entender o limite das outras pessoas. Filosofia dos orixás nos ensina que a gente não pode invadir a privacidade dos outros. Filosofia do orixá não ensina que a gente não pode confundir a amizade aonde tem dinheiro e dinheiro aonde tem amizade. E principalmente no trabalho. Não dá para ter trabalho e a gente confundir o trabalho, ir lá e pedir dinheiro emprestado para o chefe. Isso não é agir. Isso não é prosperidade. Se você já não tem dinheiro, você pede emprestado, você vai pagar como? Você está se esforçando? Se não tem, não faz. Ou então, o que a gente aprendeu hoje? Que a gente vai ter que aprender a progredir, se esforçar, porque a G é aquela que honra o nosso progresso. E a gente precisa entender que nas nossas relações interpessoais, a gente precisa ter bom senso. Você sabe o que acontece quando eu peço dinheiro emprestado e eu não pago? Eu acabo com uma relação interpessoal que poderia ser boa. Não acontece isso no casamento? As pessoas não vivem 20 anos juntas? Aí elas se separam? Pronto. Por causa de dinheiro? Aí a guerra? Acabou o mundo? Porque briga por bem material. Primeiro se amavam, teve filhos, viveram felizes para sempre durante 20 anos, 30 anos, se separam, pronto. Guerra. Eu te odeio, te odeio pra cima, né? Não é isso, Luciana? Estou falando que elas são advogadas, viu, gente? Imagina a quantidade de processos que elas não devem pegar do povo um querendo matar o outro. Então, por isso que eu falei que diante de uma mente preparada, a gente não pode ter surpresa. O que significa? A mente precisa ter foco nas suas soluções. A mente precisa ser focada. A gente sempre vai achar uma saída para aquilo que estiver desfavorável. Vocês podem ter certeza. Aquilo que estiver ruim, a gente sempre vai achar uma saída. Só não tem saída, gente, para a morte. Depois que morreu, não vai ter outra chance. E se a gente não tem outra chance, vamos fazer nessa vida? Não esperar a próxima. Porque você não é na próxima que você vai resolver, nessa. Porque se você é devoto de orixá, é nessa vida aqui que nós vamos ter que resolver as coisas. Então, peçam para a Adê, para que ela traga para vocês sabedoria a cada dia, para lidar com as situações que fogem do controle de vocês. Para que ela favoreça os esforços de vocês, tá? Agora, eu quero tocar num assunto que é bem polêmico, mas é a G e o nosso sistema de dinheiro, o nosso sistema financeiro. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, vocês respondam na mente de vocês. Vocês têm reserva de dinheiro? Vocês desprezam o dinheiro? Você faz mau uso do dinheiro? Você se planeja com dinheiro? Por que eu estou falando isso? Gente, todo mundo precisa ter uma reserva de dinheiro mínimo se acontecer algum problema na vida. Não dá para almoçar hoje para pagar a janta amanhã. Hoje eu gasto tudo na festa e amanhã não tenho para pagar a conta de luz. Gastou na festa, ficou com ressaca e ainda vai ter a luz cortada.
Mas é mentira? Já dizem os especialistas financeiros, se eu tenho um salário X, a minha reserva precisa ser 6 vezes esse salário. Que é para eu me sustentar pelo menos 5 meses, sem ter trabalho. Ah, eu não tenho sorte na vida. Você não faz reserva, você não poupa, você ganha mais do que você gasta mais do que você ganha. E o desprezo do dinheiro? O que é isso? Sabe aquele troquinho da padaria? R$2, as moedinhas que você joga quando chega de casa, tira do bolso e coloca ali em cima da mesa? Isso aí você está desprezando o dinheiro. Está desprezando o dinheiro. Porque se você colocar todo dia esse dinheiro num cofrinho, abre ele daqui 3 anos para ver se você não tem uma reserva. Ai, eu queria tanto fazer uma iniciação. Pega e fica juntando essas moedinhas, então. Porque uma hora vai dar para fazer. Porque não é impossível, gente. É o seu investimento pessoal. Agora, se você não investe nem em você, você está preocupado em falar mal da vida do outro. Então, a gente precisa ter esse planejamento. O gasto de dinheiro precisa ser consciente. Ele não pode ser algo... vocês precisam cuidar da sua relação com a questão do dinheiro. Uma coisa é a AD e o dinheiro. Outra coisa é a AD e a prosperidade. Prosperidade dentro da visão africana, dentro da visão iorubá, não está relacionada ao dinheiro. Não está relacionada à sua conta bancária. Prosperidade na visão iorubá é você fazer aquilo que você precisa fazer de acordo com aquilo que você tem. Por que pessoas que ganham um salário mínimo, às vezes elas são mais prósperas do que pessoas que ganham 20 mil reais? Por que o rico ele é mais rico, cada dia ele fica mais rico? Porque ele sabe fazer uso consciente do dinheiro dele. E a gente pega o dinheiro e sai rasgando por aí, não sabe nem aonde eu gastei. Nossa, eu tinha 5 mil na conta, de repente eu estou devendo 10. E aonde você enfiou esse dinheiro? Não sei aonde eu enfiei o dinheiro. Pode ser também, pode ser na cerveja, pode ser no sexto, no lanchinho, no iFood de todo mês. Eu tive uma cliente que em todo mês ela falou assim, eu já sei aonde, eu mandei ela fazer uma planilha. E ela ganhava muito bem. Mas ela estava sempre endividada. O maior gasto dela se chamava iFood. E ela jogava comida fora. Porque ela trabalhava 15 dias na casa de uma pessoa. Ela não voltava para casa, ela era enfermeira. E quanta comida que a gente joga fora da geladeira, a gente está jogando nosso dinheiro fora. A gente está jogando a dia fora. Por isso que eu falo, eu não quero um desperdício na cozinha. Porque se a gente cultuar a dia, a gente não pode jogar comida fora. Tá entendido, gente? Então, porque, gente, tem uma outra questão. Dinheiro, nós falamos lá no começo, é bom, todo mundo gosta. Dinheiro traz prestígio? Nem sempre. Só que prestígio abre portas que o dinheiro não. Mas o dinheiro numa sociedade, ele dita regras. Nós vivemos dentro de um mundo capitalista. O dinheiro faz parte de uma troca. Nós não estamos aqui para fazer caridade para ninguém. Se vocês trabalham, vocês precisam ser remunerados. E bem remunerados, porque ninguém gosta de trabalhar de graça. O sacerdote não pode trabalhar de graça, meu trabalho é esse. Ninguém pode trabalhar de graça. Porque isso é uma filosofia de antiprogresso. Porque a paga, ela faz parte da vida. Agora, vocês têm
oráculo para consultar as tomadas de decisão financeira. Vocês têm oráculo e jogo para tomar as decisões financeiras. Aí a gente vai lá no jogo e fala, não faça isso. Vocês vão lá e fazem. Ou então vocês não tomam as decisões corretas que o oráculo trouxe para vocês. Às vezes vocês estão trocando 6 por meia dúzia. O orixá sabe que vocês vão se meter numa encrenca lá na frente. Se você joga, se você faz um jogo, se você entende o que você precisa fazer, você sabe que naquele momento talvez não seja o melhor momento para uma aplicação, não seja o melhor momento para uma mudança de casa, não é o momento de mudar de trabalho. Mas aí as pessoas teimam porque elas querem fazer da cabeça delas, então aí não precisa de sacerdote. É porque as pessoas, elas preferem se beneficiar daquilo que o orixá proporciona e não realmente viver para e pelo orixá. Então é assim, eu venho aqui, não preciso me comprometer, faço um ritual, vamos embora, acabou o ritual, vamos embora, aí a minha vida continua, depois eu faço tal coisa, depois eu faço de novo, e assim vai vivendo. Só que aí a minha pergunta é, quantos de vocês conseguem se comprometer com a vida de vocês? Vocês se comprometem muito mais em fazer tantas outras coisas. Eu vou repetir uma aula que eu dei essa semana. Existem 2 tipos, eu gostei disso, vou ter que repetir porque as pessoas só entendem quando a gente pega na raiz do problema. Existem 2 tipos de dor. A dor tolerável e a dor intolerável. Então, quando a dor está tolerável, eu tomo um remédio e passa. Aí eu vou lá, tenho dor de novo, tomo mais um remédio e passa. Ok, passou. E aí, quando a dor está intolerável, no nível de tolerância, ele já passou dos limites, eu vou ter que ir para o hospital. O que é isso? Aí eu fiz o quê? Eu tomei uma ação. Fui para o hospital. Aí eu legitimo o problema que eu tenho. Porque até então, quando a dor tá ok, eu não faço nada. Tomo a Novalgina, depois eu tomo 2, porque aumentou um pouquinho. Tomo um SOS. Passa. Aí você deixa para trás. Quem de fato se compromete com a vida? Não é a maioria das pessoas, é a minoria. E muitos só querem se beneficiar do que o orixá está proporcionando naquele momento. Mas quem que procura o orixá quando está no momento alegre? Quem que vem aqui e fala assim, quero fazer uma oferenda para agradecer tudo que o orixá tem dado na minha vida e tem me dado e me ajudado? Alguém ajuda? Alguém faz? Não é, Alda? Porque isso é válido, não é só no culto não, gente. É no candomblé também. É na Umbanda, só procura a entidade quando precisa ir lá resolver um problema muito grave. Ninguém procura na alegria, só quer procurar na dor. Poucas pessoas realmente querem viver o orixá na plenitude, mas a maioria quer se beneficiar. Só que o orixá, ele é benevolente. O orixá, ele vai estar para todo mundo. Agora, será que todo mundo vai estar para o orixá? O orixá também não é seu escravo, que ele precisa ir lá atender os seus pedidos a todo momento na hora que você precisa. Quer dizer, enquanto eu estou bem, eu tenho fé e ando. Na hora que eu não estou bem, a minha fé não serve de nada. Então o orixá só serve no momento que está bom? Porque se o ser humano perder a fé, ele perdeu tudo na vida dele. Pode faltar tudo, mas não pode faltar fé. Em que esperança você vai andar?
Se a gente vai lá no oráculo, aonde tem esperança, tem vida. Eu não posso chegar lá e falar assim para a pessoa, você vai morrer. E às vezes a pessoa, ela até vai morrer mesmo. Mas a pessoa, ela não cuida da própria vida, ela não zela pela própria vida dela. Ela não zela pelo próprio assentamento individual que ela tem, que é o físico, o mental e o emocional. As pessoas morrem de tristeza. Eu já vi gente, o Babaquim me conta. As pessoas morrem de tristeza. Se a tristeza fica perto de quem só reclama, coisa chata. Aí você fala, nossa, lá vem aquela pessoa que só reclama. Lá vem aquela pessoa que, pô, ninguém quer ser um ori assim. A gente precisa ser um ori de progresso. A gente precisa ser um ori. Outro dia eu falei, vamos parar de contestar tudo e vamos sentir. Nós não vamos achar resposta para tudo na vida. Porque senão é melhor a gente ser ateu. De verdade. E olha que o culto, ele te dá tantas respostas sobre você através de uma coisa chamada Odu. E se vocês soubessem realmente que cada um tem um Oduzinho na mão, o que significa a leitura individual de vocês, do ponto mais sensível de vocês, e aonde vocês precisam realmente melhorar, só não melhora quem não quer. Só não melhora quem teima. Só não melhora quem um ori que fica ali no antiprogresso. Porque a prosperidade, ela está em tudo. Aí você vai, a primeira fala, para quem já assistiu o filme de Exu, Ordem e Universo, que o Baba King abre um filme falando sobre o africano, ele não é um coitado. E o mundo acha que o africano é um coitado. O africano escolheu ser daquele jeito. Cada um de vocês escolheu ser do jeito que vocês são. Só que você chega lá, não tem metade do que tem aqui. Não tem nem saneamento básico. Pergunta se tem gente chata. Só tem alegria. Eu que tenho a oportunidade de conviver 3 meses, 90 dias com eles, não tem um dia que a gente vê eles levantando de mau humor. Pelo contrário. E trabalhando 24 horas. Vocês que estiveram lá fazendo iniciação, vocês sabem. Senhoras de idade, com mais vigor e disposição que muito jovem. E a gente fica aqui reclamando. Sabe qual é o motivo que o africano tem mau humor? Eles têm uma coisa chamada autoestima. Lembrei da barriga. Exatamente, o Baba King fala. Fala pro Adi Agomalê que ele tem uma barriga grande. É capaz dele falar assim, nossa, minha barriga é grande, eu amo, e eu me amo, e eu me amo, e eu me amo, e eu me amo. Não tem problema nenhum de usar uma camiseta curta com o umbigo e a hérnia dele aparecendo aqui. Verdade? Ele não tem. Agora aqui é tudo assim, ó. Não me rele, não me toque, não posso banho, não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso sujar o meu cabelo. Então você não serve para viver o orixá na sua essência. Vamos pensar o que a gente quer com a prosperidade. Vamos pensar o tanto que nós vamos nos comprometer com a nossa vida. Vamos pensar no zelo do nosso dinheiro. Vamos pedir planejamento. O meu pai, eu já falei isso várias vezes, mas como tem várias pessoas novas, né? Eu vou contar uma coisa que ele sempre fala, né? Até hoje. Ele sempre falava assim, vocês têm um plano B na vida? Ele desde pequeno ensinava a gente, eu e os meus irmãos, a
falar, vocês precisam ter plano B. Da hora que ele saía para um restaurante, ele falava assim, no meio do caminho, aquele restaurante vai estar fechado. Pode me dar a opção número 2. Chegava lá, o bendito do restaurante estava fechado e a gente tinha... E se a gente não tivesse um plano B, já era uma discussão para ele voltar para casa. E ele voltava para casa e a gente ficava sem almoçar. Então, na vida, vocês têm que ter plano B. Se a gente não tiver o plano B, porque o A pode falhar, gente. Por isso é importante Gori, por isso é importante Ebó, por isso é importante fazer prescrição de jogo, por isso é importante respeitar um oráculo, cumprir aquilo que o oráculo está dizendo. E se a gente está falando que orixá é prevenção, cura e atração, se eu não faço a prescrição do jogo, aquilo que está ruim vai piorar. E aí, o que eu falei no meio da minha fala aqui? O problema maior é que as pessoas fazem o quê? Desistem no meio do caminho. Ah, tá muito difícil. Briguei com o sacerdote. Sai da casa de Axé. Seja adulto. Enfrenta o problema. Resolva. Dentro de uma família, a gente não fica mudando de sacerdote, não. Eu tenho orgulho de estar 13 anos no Odudua e nunca ter trocado de sacerdote. A mesma comunidade, as mesmas gerações que me iniciam há décadas são a mesma que coloca a mão na cabeça da minha mãe e da minha filha. Criando raízes, criando sustentação. Orixá é tradição. Orixá é tradição. Hoje a gente tem uma dádiva de ter pessoas que já estão com a gente há bastante tempo, desde o dia que a gente abriu essa casa, mas tem pessoas que vêm comigo de outros anos, quando a gente nem tinha igreja ainda. Mariana, minha primeira filha de orixá. Foi graças a Mariana que eu tive que aprender a fazer um bolinho na marra. Porque eu não sabia. Porque eu achava que isso não era pra mim. Até que eu fui lá e falei, toma um prato, faz. Eu falei, eu não sei fazer isso. Faz que eu vou rezar e você faz. Não tinha nem mão de faca, né? Aí foi cortando e eu só botei a mão em cima e fomos embora. E esse bus abriu e até hoje já fui passado 10 anos fazendo, Mariana. É isso. Discutimos, quebramos o pau. Mas é assim que a vida vai. Não dá pra gente virar as costas e não resolver as relações interpessoais. Porque isso vai influenciar na prosperidade de vocês. Quando a gente está falando de Adje, a gente está falando que essa riqueza de Adje, ela vai se relacionar com vários outros orixás. Adje se relaciona intimamente com Ogum, por conta da relação do trabalho. Adje se relaciona principalmente com o orixá de 4 letrinhas que a gente ama, Ebé. Muito. As relações interpessoais estão pautadas também na nossa riqueza pessoal. Adje e Exu, por conta da paciência, por conta da tolerância, por conta da sabedoria. O autocontrole do Ori faz a gente não meter os pés pelas mãos. O autocontrole que Exu me dá de organizar e ter a disciplina dos meus pensamentos vai trazer com que eu não faça me afunde em dívida. Nossa, Iá, mas eu tô cheio de dívida. Nossa, bem-vindo ao mundo, quem não tem? E por isso todo mundo vai morrer aqui agora e falar, nossa, e agora? Eu preciso viver, eu preciso continuar vivendo. Aprender a lição, por que eu me meti nisso?
Porque orixá ensina a precaução. Eu só posso colocar o chapéu onde eu alcanço. 2. Se eu não gostar de trabalhar, aí é que o dinheiro não vai entrar. O dinheiro tá pouco, vai arranjar mais um trabalho, vai fazer mais um bico, vai desenvolver um outro dom que você tem, vai fazer alguma outra coisa. Mas não. Aí a pessoa fica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí eu vou pensar nisso, aí se eu fizer isso. Mas, aí levanta todo dia, meio-dia. Quer que a vida corra como? Quer que o progresso funcione como? Se de manhã, nas primeiras 4 horas da manhã, é onde você tem que levantar, organizar a sua cabeça, organizar o seu ori, rezar a sua cabeça, planejar o que você vai fazer no dia, planejar como que vai ser a sua organização daquilo. Aí você já levanta da cama, reclama. Já não reza. Aí não reza o seu ori. Não vai pedir paciência para Exu. Não reza o seu Ifá. Não vai lá pedir a bênção para o orixá quando o seu dia está começando. Quer que seu dia comece como? Já começa um caos. Ori, gente, é por isso que o ori, o ori, ou ele vai fazer da gente um mendigo, ou ele vai fazer da gente um rei ou uma rainha. Mas não vai dar, orixá é a filosofia da ação. Não vai dar pra gente não ter atitude, porque se eu só fico na palavra, eu estou iludindo e eu estou mentindo para mim mesmo. Ai, nossa, não sei. Por isso que aqui, que é uma casa que é cheia de mulher, uma das coisas que eu mais falo, vão caçar a independência de vocês. Porque aqui eu não quero mulher nenhuma dependendo de homem. Desculpa, a gente tem que pedir dinheiro para comprar uma calcinha? Um absorvente, a maioria aqui é mulher, me desculpa, eu não estou menosprezando vocês, que me chamam. Se vocês são jovens, vão batalhar, porque senão vocês não vão ter o que colher lá na frente. Aí fica igual a mãe, fica igual o pai, fica igual a avó, repete os mesmos problemas, os mesmos erros, porque ainda existe uma coisa chamada ancestralidade. Quantas filhas têm os mesmos erros das mães? Quantos filhos repetem as mesmas coisas erradas que o pai fez? Então vocês precisam planejar, vocês precisam plantar. A Dê fala de plantio, mas também vai falar da colheita fértil. Se vocês não plantarem agora, que vocês têm 20 e poucos anos, quando chegar nos 50, vocês vão colher o quê? Aí vem qualquer, desculpa, vou usar um termo bem feio, vem qualquer retardado e fala assim pra mim, mas pra você é fácil, você é herdeira. Herdeira eu. Logo eu. Primeiro que a minha mãe tá viva e meu pai tá vivo, então eu não herdei nada. Vamos começar por aí. Segundo que eu nem sei se vai ser meu, porque eu ainda tenho 3 irmãos para dividir. E eu peço vida, longevidade, então eles vão viver muitos anos ainda. Só que tudo que a gente faz aqui dentro Só que tudo que a gente faz aqui dentro e fora é com o suor do meu esforço e do babá. Tudo isso aqui bonito que vocês veem aqui, vocês falam, nossa, tá lindo. É esforço, é dinheiro que a gente trabalha, é luta todo dia. Domingo todo mundo vai embora, segunda-feira, de novo, ele tá aqui cedo, o Anderson tá aqui cedo, pra limpar a bagunça que todo mundo deixou. Aí eu tenho que fazer Instagram, eu tenho que estar nisso, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser filha e eu tenho que ser esposa. E mãe de todos vocês.
E mãe, de novo. Aí vocês vão ficar de novo, de braços cruzados, esperando a vida passar pela janela. Vocês não vão deixar nenhum legado. Uma vez eu falei num podcast. A mulher perguntou: se você morresse amanhã? Eu respondi: se eu morresse amanhã, a minha missão estava feita. Estou deixando um legado. Deixei, se uma amanhã não tiver. Eu sei o que eu criei. E eu sei o que eu ensinei. Isso aqui vai continuar rodando e existindo. E vocês vão tocar a ficha. Se perguntem, o que eu vou deixar se eu morrer amanhã? Só choro no enterro? Porque, desculpa, fazer homenagem póstuma? Não. Façam homenagem enquanto as pessoas estão vivas e digam para as pessoas que vocês gostam dela, que vocês a amam, que vocês querem conviver. Porque depois que perde, perdeu. Perdeu. Aí o orgulho não vai levar vocês a lugar nenhum. Por isso que eu falo, a legitimação dos nossos problemas, a legitimação do erro, é que vai fazer a gente tomar aquela ação que a gente precisa, correr atrás do problema. Então, às vezes, é importante a gente sentir a dor realmente pesando, para que a gente tome uma atitude e vai tomar um remédio. E se tiver que ir no médico, vamos internar e vamos colocar na UTI. Que é isso que a gente faz com um monte de ori que está em coma. Vocês, quem sabe o que é ori em coma aqui? Meus filhos sabem. O ori em coma, gente, é quando o ori ele já não responde mais a nenhum estímulo que a gente faz. O ori ele não te apoia em nenhuma atitude, a nenhum pensamento que você faz. Porque isso depende de uma coisa chamada dinâmica de ori. E desculpa a todos os internéticos e internautas que estão aqui, quem criou o slogan dinâmica de ori fui eu. Quem fala de dinâmica de ori há muito tempo na internet fui eu. Desde lá da pandemia, quando não existia nem um monte de sacerdote no Instagram, quem falava de dinâmica de ori era eu. A dinâmica de ori, ela precisa ser trabalhada para que vocês mudem o pensamento de vocês, para que vocês mudem a escassez de pensar pequeno. Vocês têm que parar de se contentar com pouco. Porque todo mundo tem o direito de ser grande. A dinâmica de ori, ela ajuda a sair desse ori em coma. Só que só reza para ori não funciona. Porque se rezar resolvesse os nossos problemas, a gente estava cheio de gente bem. Quantas pessoas pegam lá o terço e ficam lá rezando 1 hora, 2 horas, 3 horas e tal, e continuam com o mesmo problema? Ai, Deus vai me mandar um pix. Por que Deus vai mandar um pix se você não tiver atitude? Então a dinâmica de ori entra o ato da gente rezar o nosso ori de manhã e se programar, mas principalmente o ato da gente mudar o nosso pensamento. E a mudança desse pensamento também precisa fazer ritual, porque o sacerdote, quando ele faz ori, ele acessa a alma do indivíduo, ele acessa o ori inu do indivíduo, ele dialoga com o interno desse indivíduo. Coisa que não existe é auto-sacerdócio. Você não vai conseguir dialogar com a sua alma interna, dependendo do processo, dependendo se o seu ori, ele precisa fazer bori, ele precisa fazer bó, para ele sair daquele círculo que ele está de teimosia. Eu dou sempre um exemplo muito clássico, a tal da bolsa.
Então eu vou lá na loja, olho aquela bolsa, passei na vitrine. Nossa, essa bolsa é maravilhosa, mas custa 10 mil reais. Nossa, que bolsa linda, ela ia combinar com a minha roupa e tal, não sei o quê. Aí eu falo assim, 10 mil reais, imagina. Eu nunca que vou ter dinheiro para comprar uma bolsa dessa. Bem feito, fala isso. Palavra tem poder. Ali o seu origem chegou para você e falou assim, eu vou enfiar uma bolsa, ou vou colocar alguém, vou colocar alguma alternativa no seu caminho. Para quê? Se você já disse, se você já negou o ato de que aquilo é bonito, lindo, maravilhoso, mas não serve para mim. Que tal eu pensar e reproduzir na minha cabeça que eu sou capaz, de novo, de todo dia fazer sacrifício, me esforçar, poupar o meu dinheiro. Se aquele é meu objetivo, eu vou lá e consigo ter dinheiro para comprar uma bolsa. Exatamente. E quando você chega lá e tiver aquele dinheiro, você pode optar até por fazer outras compras. Hoje, a maioria de nós aqui pensa em optar por fazer uma iniciação. Não é? É isso. Por quê? Porque isso se chama investimento pessoal. Você tem que ser a sua maior poupança. Você tem que ser o seu maior poupador. Você tem que ser o seu maior adversário para você correr atrás dos seus objetivos e daquilo que você deseja e daquilo que você almeja. Quando eu fui construir aqui só tinha mato, gente. E a gente todo dia vai atrás de um sonho. Porque não é só casa bonita que a gente enche os olhos, não. O que enche os olhos é ter axé. E axé, para quem não sabe, é força de locomoção, força de sustentação, força de superação. O que adianta uma casa linda, enorme, e o sacerdote não presta? Quantos palácios a gente vê aí de orixá, pelo Brasil afora, que vai lá, não tem não tem um sentido. A outra que está aqui de Cuiabá não me deixa mentir, que quando chegava lá tinha que tirar os ouros, senão o ouro ficava lá na hora do ebó, com a mãe de santo. Mas eu gosto de contar essas histórias para vocês verem que a grama do vizinho, a grama do vizinho, ela é sempre mais bonita. A grama do vizinho, ela é mais legal, ela é mais verde, ela é mais florida. A casa da gente nunca tá bom. Mas vocês não podem contar quantas coisas boas determinados lugares trazem para vocês. Só que cada um tem também a sua personalidade, gente. Só que cada casa tem um dono. E cada dono tem sua regra. Se a gente tem regra para pagar conta, o dia de pagar conta, na casa de orixá também tem que ter regra, senão vira bagunça. Senão cada um faz o que quer. Isso serve para todas as casas de orixá. Não, é igual eu falei outro dia. Todo mundo vai na igreja, consome, eu nem lembro mais, não consome não. Como é que fala? Comunga. Já não lembro mais também. Comunga lá a hóstia, bebe o vinho. Alguém questiona o padre? Não. Por que questiona o padre no momento litúrgico estou bebendo vinho? Não, mas tem que questionar o sacerdote por que ele usou a galinha e ele não vai usar o frango. Por que é 5 obis e não 3? É para isso que tem sacerdote. Ou você confia no seu sacerdote ou você não confia. Ou você se entrega para o seu sacerdote ou você não se entrega. Pela metade não vai dar. Porque ele é o interlocutor, é ele que tem a outorga de colocar a mão na sua cabeça e fazer o melhor para você.
Que a função do verdadeiro sacerdote é aquele que vai explorar o seu potencial. Eu sei aqui o potencial de cada um de vocês. Eu sei o que eu posso explorar do recurso humano de cada um e desenvolver. E eu desenvolvi. Porque cada um tem uma estrada. Do dia que andou comigo, do dia que de hoje. E cada um sabe o quanto andou e o quanto desenvolveu em várias questões. Até mesmo na financeira. Porque eu já ajudei filho a fazer planilha de gasto. Para entender aonde gastava, o dinheiro entrava. Mas não sabia onde estava saindo. Olha, não é que você não tem dinheiro para pagar bom, você tem. Mas você está gastando com isso aqui, ó. Então não fala que não tem dinheiro. Quanto mais você falar, eu não tenho dinheiro, eu estou atolado em dívida, ai, não sobra nada, eu trabalho. Continua com esse pensamento, essa dinâmica de Ori da escassez. Como é que o orixá vai dar um jeito? Se você é o primeiro a falar que não está bom. Nem você se ajuda. Como é que você quer que o orixá te ajude se você não está se ajudando? Certo? Então, falar de AD é falar dessa prosperidade, é falar dessa riqueza imaterial, principalmente, que é a nossa própria cabeça. É falar de que o dinheiro, ele traz o progresso. Na hora do ritual, realmente peçam essa prosperidade, mas peçam também, a AD também nos ajuda a ser a guardiã do mau dinheiro. Dependendo das relações que vocês têm com o dinheiro, as pessoas pagam aos outros com dó. Então você vai fazer uma unha, você dá lá, nossa, vou ter que gastar R$50 para dar uma unha. Coitada da pessoa que está ali fazendo sua unha. A pessoa está cortando o seu cabelo. Nossa, está pondo a mão no seu ori, no seu bem mais precioso, e você está reclamando do quanto custa o corte de cabelo? Você acha que você já está reclamando da pessoa que está colocando a mão na sua cabeça? Aí vai pagar o sacerdote que vai te rezar com dó. Eu vou falar para vocês, não façam ritual se vocês pensarem nisso. Como é que vocês querem que a bênção do retorno ela volte para vocês? Que é melhor não fazer do que fazer e ficar com esse tipo de pensamento. Então peçam para a AD que também ela guarde vocês, para que vocês não recebam dinheiro mal alvorado. Dinheiro igual, por exemplo, herança. É pior dinheiro do que esse? Um dinheiro desgraçado, que todo mundo brigou, que nem morreu, nem enterrou, já estão brigando pelo dinheiro. Cara, a gente tem que pegar dinheiro de herança e gastar tudo em iniciação. Dinheiro rápido, investido. Não é? É isso. É isso. Porque a AD consegue proteger a gente também disso. Tá? Às vezes você vai chamar o cara para arrumar um chuveiro. Aí você fala assim, nossa, R$300 por um parafuso? Que absurdo. Vai lá você e faz. Simples. Vai lá você e faz. Por que você quer? Não deixem as pessoas colocarem preço no trabalho de vocês. Isso é contra a Shadia. Ouviram? Quando a pessoa vem falar, não dá pra ter um descontinho no jogo? Não, não dá. Não dá pra ter um descontinho no jogo. Vamos parar e pensar.
Você chega na mesa do médico e você pede desconto na consulta, né? Pediram desconto de parto? Pediram. Na aula de personal, não pedem desconto? Não pedem? Não pedem, Edu? Na fotografia não pede desconto, no evento não pede desconto, na faxina não pede desconto. Gente, uma coisa é assim, vamos lá, senão vocês também vão entender a dinâmica errada, senão vocês vão achar que tudo vocês têm que pagar um preço só. Né? Estou pagando à vista, estou comprando 10, estou comprando 20, vou comprar 100 unidades. Pode facilitar? Você pode tentar fazer alguma coisa, posso dividir, né? Você pode negociar. Agora, pedir desconto já significa que você está com dó de pagar aquilo que você está comprando. Então, vamos lá, de novo. Se eu me esforço, se eu tenho todo mundo gosta do dinheiro, mas não gosta de trabalhar. Todo mundo quer ser rico, mas não quer ter trabalho. Não é isso? Se eu vou trabalhar, eu vou ter o dinheiro para me proporcionar as coisas que eu quero comprar para a minha vida. Isso é prosperidade. Porque aquele que não trabalha não tem direito de prosperar em nada. Quando eu falo que o ser humano precisa ter alguma coisa aí, você nasceu que você pode fazer. Ou eu vou pintar, ou eu vou costurar, ou eu vou fazer um doce, ou eu vou fazer uma faxina, ou eu vou fazer alguma coisa. Agora, falar de AD também é fazer as coisas por excelência. Não é fazer de qualquer jeito. Então, se eu vou fazer faxina, eu vou ter que fazer aquela faxina. Se eu tenho um negócio, eu tenho que tratar o meu cliente como o melhor dos mundos. Se eu tenho um negócio, eu tenho que tratar o meu fornecedor da melhor maneira possível, porque é ele que fornece o produto para que o meu esforço se transforme em dinheiro através da minha venda. Ah, mas eu sou funcionário público. Então, trate o cidadão como se ele for... Não é porque o governo não faz que você vai deixar de fazer. Porque aquele que está lá procurando um trabalho, alguma informação no ambiente público, ele também é consumidor. Paga imposto. Agora, você acorda, vai na padaria comprar pão, você não fala nem bom dia pro cara que está te colocando pão na sacola, que vai matar sua fome? A gentileza é atributo de Adi. A prosperidade é o que nós vamos fazer com aquilo que nós temos. E a Adi é aquela que reconhece os nossos esforços. Ah, mas eu só estudo. Ah, então só estuda. Só tira a nota boa. Meu pai também já falava isso. Só faz isso da vida. Então estuda pelo menos e tira a nota boa. Porque pelo menos vocês não estão tendo que trabalhar aos 13 anos de idade. Ouviu, Arthur? Rafaela, B, Fadimu. Cadê o Fadimu? Tá dormindo? Entenderam? Tá. É isso. Certo? Então, nós vamos agora abrir o Biorobô, tá? Quem tiver de chinelo, pode ir descalço, se ajeite na cadeira. Nós vamos invocar a G, nós vamos rezar para os orixás. Façam os pedidos de vocês, tá? Depois que eu fizer o ritual, a gente vai ter aqui mel e sal, tá bom? Aí vocês vão pegar um pouquinho do obi, do orobô, um pouquinho do mel, um pouquinho do sal, vão mastigar e vão fazer os pedidos de vocês, tá? Depois a gente vai almoçar, certo? E depois a gente tem toque dos orixás,
Aí nós vamos cantar, louvar os orixás, etc. Cantar para Diabo cantar para Jay, claramente. E aí depois fiquem, porque aí a gente vai fazer o ritual. Aí depois, na hora do ritual, eu vou explicar para quem estiver aqui no ritual. Mas já peguem tudo que eu falei aqui, certo? Axé.